O poder sempre, hoje, está na mão dos homens, mas já esteve na mão das mulheres. Então, hoje, o vídeo vai dizer como e quando isso aconteceu. Aconteceu quando o deus romano Júpiter, ou Zeus, filho de Cronos, que é Saturno, ele nascendo de uma ninfa chamada Reia. No final do vídeo eu vou mostrar tanto a imagem de Júpiter, quanto a de Saturno, quanto a de as ninfas. Júpiter, em latim, Júpiter, porque o latim não tem J. Dios Pater, o Deus Pater em grego, Zeus Pater em sânscrito, Dios Pitar também em sânscrito também. Também chamado de Jove. Compare você com Jeová. Aproveite. Um dos nomes de Júpiter era Jove. Agora, compare com o nome Jeová. É o deus romano do dia, do céu e do trovão, e é o rei dos deuses. Bem, na mitologia romana, comumente ele é identificado como o deus grego Zeus. Júpiter é a mesma coisa. Mas Zeus parece mais com Deus. Se você tirar o Z e botar um D, você tem Deus. E Júpiter é, como nós temos ali, né, é Geu Pater. Geu é Javé e Pater é pai. Então tudo é a mesma coisa. É Javé que é pai, embora em outras línguas. Isso é interessante, você vê que Deus nunca enganou a humanidade. Sempre foi Javé. Agora, em cada língua, então, há uma adaptação das palavras. Mas Jove, que era o nome comum dele para a população pobre, e Jeová, minha gente, só um ignorante muito estúpido não vai entender que é a mesma coisa. Muito bem. Vamos começar do princípio. Começamos na pré-história, no Paleolítico, ou seja, 40 mil anos atrás. Quem diria? Pois bem, há 40 mil anos atrás, imperava a mulher e o matriarcado. A mulher era mãe de família, a mulher era a deusa, e assim o poder estava... O mando era das mulheres, o mundo era das mulheres. Mas isso não ia durar muito, embora 40 mil anos seja bastante tempo. Então, pouco a pouco, os homens começaram a enganar as lideranças femininas. Na Índia, Rama subjugou Ravana. Rama é um jovem deus da Índia. Ravana era uma divindade africana. E a Índia e a África tinham relações diretas. Ora um dominava o outro. Ora a África dominava a Índia, ora a Índia dominava a África. O que é que acontece? Rama, dentro desse planejamento de tomar o poder das mulheres, Rama termina tomando o poder de Ravana e a África passa a adotar os deuses de outros países. Não necessariamente da Índia, mas o panteão africano, que é os orixás, eles são caldeus na maioria dos casos. Ou seja, aquilo que caracterizava a África mudou completamente quando o poder saiu das mãos das mulheres. Mas a grande virada mesmo se deu no Neolítico. O Neolítico tem pouco tempo. Enquanto que o Paleolítico são 40 mil anos atrás, o Neolítico são 10 mil anos apenas. E aí, como é que o homem fez para poder tomar o poder da mulher? Explorando a vaidade feminina. Diz o dito popular: vaidade, teu nome é mulher. Os guerreiros eram o poder, mas eles se submetiam às mulheres porque eram mães. Então, a mãe do rei, embora o rei fosse o guerreiro mais valente e mais forte,
mas ele obedecia à mãe. Mãe, mater, matriarca, matriarcado. Entendeu? Quer dizer, embora o rei tivesse, vamos dizer assim, formalmente o trono, mas ele obedecia à mãe. Então, a mãe, a maternidade, a matriarca tinham poder. Mas os homens perceberam o seguinte, que as mulheres eram extremamente vaidosas. E o que é que eles fizeram? Quando eles venciam as guerras, eles traziam os troféus, tudo que era de ouro e prata, braceletes, colares, pulseiras, objetos variadíssimos, né? Coroas, seda, inclusive algumas delas eram bordadas com prata e ouro, e a mulher, desse modo, sutilmente, sem perceber, abriu a mão do poder pelo luxo e pelo prazer. O homem foi extremamente inteligente. Agora vamos trazer isso do geral, nós estamos falando de maneira geral. Rama é na Índia, Ravana é na África, vamos agora para a Grécia. Existem 3 penínsulas famosas. A italiana, que é onde Júpiter é cultuado nessa época, ou seja, por volta do ano 760 a.C., a Península Grega. Depois vem a Península, a Península Latina, a Península Romana. A primeira península é a Bota Latina, em forma de uma bota. A segunda é a grega. E a terceira é a hindu. Então são 3 penínsulas na sequência. A primeira, à esquerda, da esquerda para a direita, é a Itália, Península Italiana. Depois vem a Península Grega, depois vem a Península Hindu. Em todas as 3 se deu a Revolução. Que revolução? O matriarcado deu lugar ao patriarcado. Na primeira delas, a Península Latina, italiana, então Júpiter vai se tornar o grande, o chefão, o pai dos deuses. Como? Eu mostrarei a vocês a figura no final do vídeo. Ele tinha um pai chamado Saturno. Saturno tinha uma profecia. A avó de Júpiter, que era mãe de Saturno, disse a ele que um filho dele tomaria o trono dele. Ele nunca mais dormiu em paz. Nunca mais. Não teve. Saturno é Cronos, é o tempo. Aí ele teve uma ideia. Quando a esposa dele, que era a que tinha os filhos, que depois, entre esses filhos está Júpiter, nasciam, ele imediatamente pegava a criança e engolia. Vou mostrar a vocês no final do vídeo. Mas Júpiter foi salvo. Nós vamos dizer como. E uma vez que ele foi salvo, ele não era egoísta. E aí é uma coisa interessante, porque hoje nós perdemos essa capacidade. O ser humano hoje cultua o egoísmo. E aqui ele escapa. Nós vamos dizer detalhadamente como. Mas aí, assim que ele se salva de ser devorado pelo pai, ele vai também salvar os irmãos Netuno, Poseidon, Plutão, ou Hades, e a única irmã, Juno, ou Hera, com H, tá? Essa Hera aqui é H-E-R-A, Hera, é Juno. Então, ele salva 2 irmãos, Netuno, Poseidon, Plutão e Hades, ou Hades, e Juno, ou Hera. Ele se casa com Juno, e aí vai ter mais poder do que os outros. Por quê? Se eram 4 irmãos, cada um ficou com uma parte, ele dividiu. Ele também não era um bom administrador. Dividiu o universo em 3 partes. Então, a maior parte ficou para ele e Juno. E as outras 2 partes ficou para Netuno e para Hades, ou Plutão.
Ou seja, as águas ficaram para Poseidon, Netuno, e o inferno, aqui a palavra inferno não é igual ao dos cristãos, é apenas o interior da terra, Hades, ou Plutão, passa a ser o deus dos infernos. Ele divide assim, equitativamente, mas ele tem, veja, são 4 partes, e ele tem 2, porque ele casa com a irmã. Ele fica com a parte dele e com a parte da irmã, que é Juno. E todos vão morar em um monte chamado Olimpo. Daí vem as Olimpíadas, que vocês hoje conhecem. Por quê? Porque era no Monte Olimpo que saíam os atletas, era do Monte Olimpo, que os atletas que, em honra dos deuses, faziam as Olimpíadas. Mas ainda não tinha acabado o matriarcado completamente. Ainda havia muitas deusas, como Minerva, deusa da sabedoria, Vênus, deusa da beleza, Diana, deusa das florestas e dos animais. Porém, todos os deuses, homens ou mulheres, se submetiam docilmente ao poderoso Zeus. Então, os irmãos, salvos por ele, unidos em um pacto, garantiu a paz e garantiu a posse do reino de cada um. Poseidon as águas, Hades o inferior da terra, o inferno dos cristãos, e Júpiter e Juno governaram praticamente tudo: o tempo, o espaço, o céu, a terra, em suma, praticamente o mundo todo. E assim iremos devagar passando do matriarcado, governo das mulheres, para o patriarcado, governo dos homens, que dura até hoje. Vamos respirar um pouquinho e dizer a vocês agora o grande segredo. Eu disse que Júpiter foi salvo. Saturno devorava os filhos, mas não conseguiu devorar Júpiter. Vamos então fazer aqui um subtítulo: salvo por um ardil da sua própria mãe. Ou seja, a ninfa Reia, que eu vou mostrar no final. Reia era uma ninfa que era esposa de Júpiter, fez um plano que deu certo. Saturno, ou Cronos, viveu longas insônias na escuridão da sua ambição, procurando uma resposta. Como evitar que se cumprisse a terrível da mãe Gaia? Como evitar que perdesse o trono? Como impedir que um dos seus próprios filhos lhe tirasse o poder? Depois de muito planejar, depois de tramas, confusão e medo, a resposta brilhou dentro da sua mente sombria. Cronos, de um salto, ergueu-se e correu para junto de sua mulher. Mas, sem dizer palavra alguma, em silêncio, agarrou o primeiro filho que acabava de nascer e devorou. Esse era o começo de uma rotina sangrenta que iria continuar, e assim todos os deuses foram devorados por Saturno. Mas Reia, dando luz a outros filhos devorados por Saturno, finalmente estava cansada, infeliz, precisava encontrar a solução. Agora o problema não era mais o de Saturno. Saturno já tinha encontrado a solução ao problema dele. Agora a Reia queria os filhos, precisava acalentar os filhos. E ela então vai traçar um plano e vai procurar a avó de Saturno, que é Gaia ou Géia, para traçarem um plano. Então veja, tudo aí são mulheres. Gaia ou Géia é mulher, Reia é mulher. E as duas vão chegar ao seguinte: no momento do parto, Reia, esposa de Saturno, que é o comilão, dá uma viradinha e pega uma pedra, enrola essa pedra em fraldas, e Saturno, já pelo hábito de pegar aquilo que saía da vagina da esposa e jogar na boca, ele pega aquele embrulho e joga na boca, pensando que é a criança. Só que uma ninfa, Reia era uma ninfa. No final vou mostrar a vocês. Então ela tinha duas outras amigas ninfa, Calíope, então pega
e leva a criança escondida, e Saturno, achando que tinha engolido Júpiter, fica então satisfeito, porque a caverna onde ele mora é agora, ele vai sair para o dia, e nessa caverna quem vai ficar é a ninfa que vai criar Júpiter escondido. Agora vejam, a ilha na qual Júpiter fica em Creta. Creta é o lugar onde o rei Minos criava um monstro, o Minotauro, que tinha corpo de homem e cabeça de touro e se alimentava de carne humana. Ali Zeus nasceu, ali Zeus morou até ficar adulto e destronar Saturno. Enquanto Gaia ou Geia, que é a Mãe Terra, acolheu o menino em seus braços, então agora ela já ia para ali, para a caverna, sem o marido ver, sem Saturno ver, e agora vibrava de alegria, mas também tinha medo. Ela sempre pensava que Saturno poderia descobrir o plano dela. Entretanto, jamais ele conseguiu. Então, depois de muito, muito tempo, ela percebeu, aliviada, salvei meu filho. A profecia cumpriu-se. Um dia, Cronos, então, teve que pegar as armas para enfrentar Júpiter, já homem, e assim Júpiter venceu o pai. Saturno perde a guerra, perde o trono e perde o reinado de sangue que ele criou para sempre. E Júpiter se instala no trono do mundo. Quais são os dons de Júpiter, pai dos deuses? Proteção, disciplina e justiça. Os mesmos de Javé. Quando eu quero proteção, eu faço Javé. Quando eu quero fazer um exercício respiratório, um pranayama, eu faço pensando em Javé. E quando eu penso em ser justo, eu pergunto a Javé se ele me ajuda a encontrar a solução. De qualquer maneira, Zeus nasce, como nós temos, na mesma ilha do Minotauro, Creta, em um monte chamado Ida. E aí, aos cuidados das ninfas e dos jovens sacerdotes amigos de Reia, lembrem-se, Reia era uma ninfa, Calíope é quem leva Júpiter escondido, enquanto Saturno engole um tijolo, uma pedra enrolada em fraldas. Zeus cresce, alia seus irmãos, ou seja, agora o mesmo estratagema usado para salvar Zeus vai ser usado por Reia para salvar os outros filhos. E aí eles crescem, Saturno já aposentou-se, deixou o trono, e Zeus agora tem o poder absoluto. Derrotou Saturno, venceu os titãs, venceu os gigantes. Junto com os irmãos, com a vitória total, firmou-se como Senhor absoluto do mundo e encerrou o ciclo das divindades primordiais, que eram Urano e Saturno. Pronto. Urano tinha sido destruído por Saturno e Saturno foi destruído por Júpiter. São chamadas divindades primordiais e é uma era caótica. No final mostrarei qual era a ideia que os gregos tinham do mundo. A caótica quer dizer desordenada. Para os filósofos, esse triunfo de Zeus simboliza, e é isso que nós vamos fazer, esse é o parágrafo final. Qual é a lição que tiramos desse mito? O triunfo de Zeus ou Júpiter, que é Jove, que é Javé, que é Jeová, é a vitória da razão ou a ordem cósmica sobre a desordem e sobre as emoções desenfreadas. Portanto, Júpiter dá um fim ao período do matriarcado, até Juno, sua esposa, era dócil. Ele traía ela com várias mulheres e ela aceitava. Quer dizer, a vitória do patriarcado foi total.
ele cobria ela de honras, cobria ela de ouro, cobria ela de vestes lindas, de carinho, e traía ela com muitas mulheres. E assim, ele manteve o patriarcado totalmente sem risco de ser tomado de novo pelas mulheres. A supremacia do homem é devido à sua virilidade. E a mulher perdeu o poder porque a arma dela era a doçura. Assim, nós acabamos de gravar esse vídeo aos 20 minutos e vamos mostrar as gravuras. Vamos respirar um pouquinho, mais 5 minutos só. Os gregos acreditavam que o universo era eterno, ou seja, aqui tem a noção do universo. Não teve início, não teria fim. E esse universo tinha essa nuvem que era nitrogênio. Eles chamavam de éter ou azoto. Então, essa ideia chama-se monismo ou panteísmo. Hoje em dia, isso está completamente ultrapassado. Ninguém mais acredita nisso. Né? Mas os gregos tinham essa ideia. Aliás, acho que Maria Pereira acredita. Mas, vamos agora ao nosso herói. Ele é muito bonito, olha só, gente, ele é um coroa charmoso pra caramba. Aqui, essa estátua aqui, o tempo, como a estátua é de mármore, o tempo estragou. Mas olha, nessa imagem, ele está belíssimo e ele dominava agora todo esse espaço. Não havia mais o caos, não havia mais o panteísmo nem o monismo. Agora havia a ordem cósmica. Agora Zeus dominava soberanamente. Mas ele tinha um poder que assustava a todos. Uma espada que se chamava o raio. Era feita nos vulcões, né? Plutão, então, fazia os raios de Júpiter e ele fulminava. Quando ele jogava um raio em um lugar, era como uma bomba atômica hoje. Atômica não, né? As bombas que estão aí. Então, esse era o grande poder de Saturno. Ele tinha os raios que fulminavam os inimigos. Agora, nós temos aqui ele já com filhos. Agora, ele já está com filhos e aqui ele está em outra posição, mas sem nenhuma característica. Só que esses filhos dele, muitos deles, nasceram de uma traição. Olha, essa moça que está aqui se chama Danae, e ele se transformou numa chuva de ouro, essa nuvem aqui é uma chuva de ouro, e choveu sobre ela e a engravidou. Ele se transformava no que ele queria. Olha, poderoso, o poderoso chefão. Aqui nós temos outra. Aqui nós temos a famosa Europa, lindíssima. E como é que ele fez? Se transformou num touro belíssimo, manso, e chegou até a Europa, aconchegou-a, acariciou-a, lambeu os braços dela e, pum, engravidou a Europa. Então, ele é o símbolo da paternidade, ou seja, do desejo insaciável do homem de ter filhos, né? Então, vamos mostrar em detalhes Danae, que é justamente aquela que ele engravida. Aqui está um pedacinho da nuvem. Aqui está o detalhe, lindíssimo. Transformou-se em uma nuvem que chovia ouro e engravidou ela. Então, agora, a última imagem é ele soberanamente rei e sem discussão. Esse alvo significa que nada nem ninguém pode atingi-lo. Assim, nós terminamos e acabamos. Aqui nós temos agora a obrigação, nós dissemos que mostraremos uma ninfa para vocês, mas eu terminei não mostrando a ninfa. Então, vamos ver se a gente consegue aqui.
o material que eu passei, a ninfa Reia era esposa de Júpiter, né? Mas nós temos outras ninfas, e são mulheres belas. E a esposa de Júpiter era a ninfa chamada Reia. Bem, o fato é que o cara não era brincadeira. Aqui está Saturno engolindo os filhos. Isso é pintado por Goya. Então, o filho nascia, ele engolia. O quadro é horrível, né? Mas Goya queria isso mesmo ser feito. Então, quem põe fim a isso? Júpiter. Então, o que nós aprendemos? Que o universo deixou de ser um caos, o azoto se transformou em todas as substâncias, elementos químicos, e nós temos hoje o universo ordenado, o cosmos, que significa ordem, o contrário de caos. Mas o homem continua tendo a seguinte obrigação: seja um bom pai. Você pode até trair a sua esposa, porque Júpiter não era mole, mas você tem que dar a ela muito carinho, você tem que dar a ela muita, vamos dizer assim, muita satisfação. Ela tem que te amar e você tem que amá-la. Isso é o que Júpiter representa, o amante perfeito. Cada uma das mulheres que ele teve, ele amou. Cada uma das mulheres que ele teve, o amou. Ele amou e foi amado. E você? Você tem essa capacidade? Você seria outro Júpiter? É o desafio agora que eu faço a vocês, né? Vamos tirar a lição que os filósofos deram, né? Ordem, justiça e o pai protetor. É o símbolo das três capacidades. A arma é o raio. Fulminava quem ele matava, quem ele jogava o raio, né? E as ninfas eram as protetoras dele. Sempre foram e continuaram sendo. Então fica aqui o exemplo do pai. Se você é um bom pai, você é um Júpiter. Se você não é um bom pai, então você não pode se dizer Júpiter. Encerramos aos 29 minutos, dizendo a vocês: tomem a lição de serem um pai justo, né, que ama os filhos, ama a esposa, ama a família. Essa é a lição que a vida de Júpiter, né, que dividiu o mundo com os irmãos, então não era egoísta, e conseguiu fazer a paz. Em vez de brigar com os irmãos, ele propôs uma divisão e dividiu o mundo em 3 partes. Tá bom? Essa é a lição: vencer o egoísmo, ser justo, estabelecer a ordem, amar a esposa, amar os filhos, sustentá-los, nutri-los, educá-los. Então, e principalmente, não se deixar mandar pelas mulheres. Manda na sua mulher. A última palavra é do homem e se chama patriarcado. Antes era das mulheres. Assim nós encerramos esse vídeo aos 30 minutos precisamente. Até o próximo.